Olá, gente! Olha eu aqui ainda mais um pouquinho, dando continuidade. Eu disse que eu ia falar também sobre prevenção e tratamento do câncer de colo de útero, né? Então, representando ainda aqui a fisioterapia na Casa do Coração, vamos lá ter mais um pouquinho de informação a respeito do câncer de colo de útero. Sou Eliane Gouveia, fisioterapeuta na saúde da mulher e acupunturista, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, tá? Por que se preocupar com o câncer de colo de útero? Como qualquer outro que possa ser evitável, nós vamos sempre fazer o quê? Tentar nos orientar, nos educar para que possamos nos prevenir. Então, sempre que vocês puderem, né, assistir alguma palestra, informação, leitura, literatura, assistam, pois por mais que a gente pense às vezes que sabe, tem sempre alguma novidade que poderá nos esclarecer e fazer, nossa, vou fazer isso porque eu não fiz dessa forma, de repente eu posso ser uma pessoa beneficiada com esta informação, ok? Então temos que ficar atenta, tá? Então, falando de câncer de colo de útero, tá? Qual a frequência desta doença? Vamos pensar assim, ó, vamos ver na literatura diz, é o terceiro tumor mais frequente nas mulheres no Brasil, tá? Ficando atrás só do câncer de pele, o não melanoma e o câncer de colo e o câncer de mama, tá? E isso, e o câncer de colo de útero. E é o quarto que mais causa morte em mulheres no Brasil. Segundo o INCA, 16 mil mulheres serão diagnosticadas este ano com câncer de colo de útero, este ano aqui em 2020, ok? Então, qual o motivo, qual a razão que nós devemos nos preocupar? Vamos lembrar sempre que o câncer costuma ser silencioso, então temos que ficar atentas a o que ele pode nos trazer para que nós possamos ficar alertas para podermos nos cuidar cada vez mais. Então, alguns sinais ou sintomas que podemos observar, tá bom? Então, vamos lá ver, ó. Procure observar se você tem sangramento vaginal. Observe também sangramento após a relação sexual, sangramento após a menstruação exagerado e mulheres após menopausa que começam a sangrar também fiquem atentas, tá? Odor vaginal, corrimento, isso também é bem importante. Dor no baixo ventre, abaixo do umbigo, tá? E claro que não é radical isso, mas prestem atenção para esses tipos de queixas que podem aparecer no seu corpo, tá? Pode apresentar também verrugas, tá? Verrugas na pele, por exemplo, verrugas oral, verrugas na genital, anal. Fiquem atentas, às vezes essas verrugas passam por despercebidas, principalmente se a mulher for obesa, às vezes ela tem uma verruga no lábio vaginal e não viu, e ele sumiu de repente, tá? Então tem que ficar atenta também. E também fique atenta se você palpar seu abdômen no baixo ventre e observar alguma massa fixa. É interessante ficar em alerta, tá bom? Porém, gente, a partir do momento que você descobre estes sintomas, nesse estágio já está um pouco avançado, tá? Então, olha só a justificativa da prevenção. Tem que vigiar, os exames têm que ser feitos para que você possa não deixar chegar a esse estágio, porque a mulher costuma ficar assintomática, tá bom? E se o diagnóstico for realizado nesse momento, com todas essas características que eu disse aqui,
esse diagnóstico vai estar muito avançado e a taxa de cura cai para 50%. E se tiver também, por exemplo, com metástase mais avançada ainda, isso cai para 20%. Então, a taxa de cura pode cair para 20% nesses casos também, tá? Porém, se for detectado na fase inicial, tudo muda. Essa taxa de cura aumenta para 90%, tá? Então, o que fazer, tá? Este câncer também pode ser evitável, tá? Ele é causado principalmente pelo HPV, tá? Que é o papiloma vírus humano, tá? E com isso, a prevenção, existe formas de prevenção, e a prevenção primária, dizendo assim, seria como? Evitar a doença. E como? Como, Eliane, eu vou evitar a doença? Evitar a doença, tá bom? Olha só, esta doença, ela pode ser transmitida da mãe para o feto, pode ser transmitida no contato com objetos, contato direto, tá? Contaminado, com objetos contaminados, mas a principal forma de contaminação é o contato sexual, tá? Observem bem, calcula-se que 75% das mulheres irão contrair o HPV durante a vida, tá? Porém, estudos mostram que ela vai se contaminar, mas poderão adquirir, e com o tempo vai adquirindo imunidade, pois em muitos casos as mulheres não percebem que tiveram alguma coisa, não viram nenhuma lesão e não foi visível a ela, tá? E não incomodou e passa por despercebido, tá? E ela vive sem saber que teve o HPV, tá? Então, porém, 5% dessas mulheres serão muito prejudicadas, pois elas não irão eliminar o vírus por conta própria, tá? E este pode crescer devagarzinho, em alguns casos em longo período, pode durar até 10 anos esse vírus crescendo devagarzinho, sem essa mulher saber, ok? Podendo se transformar num câncer de colo de útero. Então, a principal medida é evitar esta doença, tá? Como evitar esta doença? Nós temos em primeira, como se fosse padrão ouro, a vacinação, tá bom? A vacinação. 90% dos casos são causados por esse vírus HPV, tá? Papiloma vírus humano. Porém, existem mais de 100 subtipos deste vírus. Porém, nem todos eles causam o câncer de colo de útero, tá? E as vacinas podem proteger entre 2 a 9 desses subtipos. E é possível prevenir até 90% dos câncer de colo de útero. Olha que fantástico! Então, o Ministério da Saúde diz que as meninas devem ser vacinadas entre 9 a 14 anos, tá? E os meninos também, quando a gente pensar que a principal forma de contaminação na relação sexual, é transmitido sexualmente, então os meninos também devem fazer essa prevenção. E as mulheres adultas serão analisadas e avaliadas pelo seu médico, pelo seu ginecologista, e ele vai dizer qual é o ideal para cada uma. Muitas vezes estas também são vacinadas, tá? Estas também são vacinadas. Isso. E o ideal da vacinação seria antes da primeira relação sexual ou no início da atividade da vida sexual, né? Caso a mulher já esteja infectada ou com algum tipo de HPV,
com tudo isso, a vacina poderá também ajudar essa mulher a proteger para os outros tipos de vírus presente também na vacina. Então, isso é de grande importância, tá? Porém, além da vacina, temos de grande importância a camisinha, o preservativo, tanto feminino quanto masculino, tá bom? Que vai proteger dessa doença e de outras doenças sexualmente transmissível também, tá? Esta é de grande importância e é um grande aliado também para evitar o câncer de colo do útero. Porém, a camisinha, neste caso, ela fica só no pênis, no caso da masculina, tá? E o que pode acontecer? Pode haver o contato do escroto com a vagina, com a vulva, né? Com a vulva, e com isso poderá também transmitir desta forma o HPV para esta mulher. É claro que, como já falamos anteriormente de outros tipos de câncer, o fumo, o cigarro é um grande aliado para aumentar a probabilidade do câncer de colo do útero também, tá? Então, qual então o objetivo disso tudo, né? Então, como seria a prevenção secundária, né? É o rastreamento, tá bom? Como que é feito esse rastreamento da prevenção do câncer de colo de útero? Vigiar o colo do útero, tá? Como descobrir a doença no começo. Os exames de Papa Nicolau, né, vão mostrar as lesões precursoras a esse e poderá prevenir e até mesmo curar. Então é de grande importância o exame de Papa Nicolau, que é feito com o seu ginecologista, e com isso ele vai te orientar. Tem que fazer o exame e ir buscar o exame, o resultado do exame. Muitas mulheres vão fazer o exame e não voltam mais para pegar o resultado. Então tem que ir lá, tem que vigiar como está o seu colo do útero. As mulheres entre 25 e 65 anos de idade, para maior segurança, os dois primeiros exames devem ser anuais, ok? Os dois devem ser anuais, tá? E se o resultado estiver normal, poderá espaçar mais um pouco entre cada um. Isso vai ficar a critério do seu médico, tá? Segundo a OMS, as mulheres a partir dos 64 anos têm que verificar os seus últimos 2 exames, se deram normais, e se deram normais, a critério do seu médico, também poderá suspender o exame Papa Nicolau. Porém, tem que o médico falar sobre isso, está suspenso. Enquanto não falar, não pode ser feito isso, tá bom? O que é esse exame? Como é feito esse exame? Então, gente, lembra que eu já mostrei essa peça para vocês aqui na Casa do Coração? Então, aqui tá o útero, ó. Aqui tá o colo do útero, tá? A ginecologista vai pegar um espéculo, vai colocar no canal vaginal e dali ela vai fazer uma raspagem, tá? Uma raspagem, e que esta será enviada para um laboratório de análise, né? E dali será feito o diagnóstico deste exame, tá? E terá o resultado de suspeito ou não suspeito. Caso dê suspeito, essa médica vai indicar um outro exame chamado colposcopia, onde o médico fará de novo, né? Terá uma melhor noção, uma melhor visão do colo do útero. E se ele achar algo de mais suspeito, este médico irá pedir uma biópsia, então, para poder fechar melhor um diagnóstico e com isso poder fechar melhor
uma escolha, um protocolo de tratamento para esta mulher, tá? Se o diagnóstico for do câncer do colo do útero, então for realizado e o tratamento for indicado uma cirurgia, pode ser indicado, ele deu positivo, o tratamento poderá ser cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. Isso será a critério do médico, tá? Outros diagnósticos que poderão também ser observados pelo seu ginecologista, ele vai falar isso para você, são diagnósticos de lesão pré-maligna ou pré-cancerosa, que chama-se de neoplasia interepitelial cervical, ou NIC, tá bom? Que pode ser NIC 1, ou lesão de baixo grau, que é uma lesão de baixo grau, ou NIC 2 ou NIC 3, que é uma lesão de alto grau. Ele vai mostrar alterações no início, se mostra alterações no início do problema, que pode evoluir e com isso também passar para um câncer de colo de útero, tá? O tratamento vai depender da idade do paciente, o tipo de NIC, né? Podendo ser desde um segmento com acompanhamento de Papa Nicolau diminuído. Vai diminuir a frequência ou aumentar a frequência do Papa Nicolau e, caso seja necessário, poderá fazer cirurgias também, uma cirurgia também. As lesões de baixo grau pode ser também feita de forma, pode haver uma regressão de forma que, ao repetir o Papa Nicolau, não tenha mais nada e com isso vai prosseguir o tratamento com a ginecologista. É muito importante para evitar a progressão, tá, deste NIC, que também poderá virar um câncer de colo de útero. Porém, o seu ginecologista irá lhe informar, irá dizer se é preciso fazer este tipo de exame, se existe alguma suspeita. Só será feito caso seu médico ginecologista indique para você, tá? Então, eu quero afirmar mais uma vez que a orientação e a educação lá da escola, lá de casa, lá para os seus filhos, tem que ser orientado, tanto a menina quanto o menino, as mulheres adultas ficarem vigilantes, porque a prevenção, mais uma vez eu vou repetir e vou falar isso sempre, que a prevenção sempre será o melhor medicamento, a prevenção sempre terá o melhor resultado. E com isso eu estou mais uma vez aqui feliz por poder passar essas informações para vocês. Caso tenha dúvida, entre em contato comigo pela Casa do Coração ou no meu Instagram também. E com isso, caso tenha dúvida também, pergunte ao seu médico, ok? Foi muito bom estar aqui passando essas informações para vocês. Um grande beijo e até as próximas informações que eu possa trazer para vocês. Bye, bye!